Almas queridas, aqui presentes em nossa casa, almas queridas que vão se conectando conosco. Jesus, em seu infinito amor, nos enseja mais este reencontro, para a continuidade dos nossos estudos. Na semana passada, iniciamos o estudo desta parábola que deve estar sempre presente em nossas reflexões. A parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Contando com a paciência e a compreensão de todas e de todos, permito-me novamente a leitura, para que possamos melhor orientar as nossas reflexões. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai
e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Recordemos alguns poucos pontos já colocados no estudo anterior. Inicio as reflexões observando que os títulos dos estudos não foram instituídos por Jesus. Jesus, para me ater a esta passagem, ele não reuniu as pessoas para dizer-lhes: vou contar para todos a parábola do filho pródigo. Jesus não se conduziu desta forma, como também não disse: vou narrar para vocês a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, vou trazer para vocês hoje o sermão da montanha. Esses títulos
foram sendo colocados pelos evangelistas que escreveram os evangelhos, pelos teólogos, pelos estudiosos, que foram nomeando as passagens. Quando, pois, dizemos que melhor ficaria esta parábola com o título, a parábola do filho pródigo e do filho egoísta, não estamos, portanto, criticando, corrigindo nosso Senhor Jesus Cristo, que não é passível de corrigenda, de correção. Estamos apenas trazendo a contribuição espírita para que os estudos se aperfeiçoem, para que a parte humana dos nossos estudos se aperfeiçoe. Somente isso. Jesus começa a narrativa no versículo 11, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Recordando, estes 2 filhos somos nós. Estes 2 filhos representam toda a humanidade, ressalvadas as exceções. Pródigo é o esbanjador, é o que gasta sem critério, sem equilíbrio, sem bom senso, sem aqueles cuidados básicos que devemos ter na administração das nossas finanças. O egoísta é aquele que retém, sem cogitar do bem que possa fazer com os recursos que vai amealhando. Mas o pródigo também é egoísta, porque ele esbanja atendendo aos seus caprichos, às suas ilusões, às suas fantasias. Então, tanto o egoísta como o outro, tido como pródigo, são igualmente egoístas. Em algumas situações, o pródigo pode ter a seu favor a virtude do desinteresse, coisa que o egoísta da parábola não tem. O egoísta da parábola é totalmente focado nos seus próprios interesses, exclusivamente nos seus interesses. O pródigo, na sua maneira de esbanjar, demonstra um certo desinteresse pelas coisas materiais, mas esta é uma virtude incompleta no pródigo, muito incipiente, porque melhor do que demonstrar desinteresse e esbanjar é aquele que detém algum recurso demonstrar desinteresse e aplicar os recursos em favor do bem geral. Deus
não nos concede os recursos para que os retenhamos todos exclusivamente para nós, como também Deus não concede o acesso aos recursos para que esbanjemos com prejuízo do bem que poderíamos fazer se tivéssemos bom senso, equilíbrio, discernimento e aplicássemos corretamente as bênçãos divinas que recebemos a título de depósito precário. Espero estar me fazendo entendido. No versículo 12, o filho mais moço pede a sua parte. Já refletimos um pouco sobre isto. Agora vamos dizer, é muito discutível se de fato esta parte pertencia já ao moço. Que fizera ele por conquistar algum bem? Jovem, imaturo, inexperiente, ansioso, precipitado, descriterioso, que fizera ele por merecer? Mas Deus, que é o pai da parábola, dá sempre. Deus dá para quem merece e para quem não merece. Deus dá para todos. Deus ampara a pedra, ampara o vegetal, ampara o animal, doa os recursos para a pedra, doa os recursos para o vegetal, para o animal. Por que negaria bênçãos para nós, seus filhos, já com alguma lucidez? Deus, portanto, dá, ciente de que nem todos os filhos estão capacitados, aptos a receber, a entender a excelência daquela doação. Mas Deus sabe que os pródigos de agora, mais tarde, adquirirão experiência. A dor virá despertá-los, virá demonstrar-lhes o equívoco em que mourejaram, desperdiçando, esbanjando aqueles bens divinos. Mas o moço vai, gasta tudo de maneira desconsiderada, cai em si, se arrepende, sofre, volta para a casa paterna. O pai o recebe com alegria, com uma felicidade intraduzível e toma inúmeras providências. Faz uma festa para receber o filho, agora dorido, sofrido, pobre, mas experiente, arrependido, com remorso, disposto agora a se ajustar aos mandamentos do Pai. E a partir do versículo 25, nós encontramos o filho egoísta, o filho mais velho. E às vezes, nós que já estamos bem avançados na idade, nós que digo, a gente vai percebendo que à medida em que envelhecemos no corpo, se não tomarmos cuidado, os vícios só aumentam.
Os defeitos só aumentam. As neuroses, psicoses só aumentam. Portanto, não basta o envelhecer orgânico para se adquirir mais sabedoria, mais senso, mais bom senso. Quem não investe no autoaperfeiçoamento, quem não se educa, quem não se corrige, quem não envida esforços por melhorar-se, pode se surpreender através dos anos, vendo seus defeitos, vícios acentuando-se, ficando uma pessoa mais intolerante, mais impaciente, mais chata, para usar estes adjetivos. Então, o filho mais velho tinha suas virtudes, trabalhava, permaneceu ao lado do pai, mas trabalhava de maneira egoística, desejava que os bens paternos fossem depois todos destinados para ele. Ele era correto, era honesto, mas não trabalhava com alegria. Não trabalhava por amor, por prazer, trabalhava com o intuito de ganho. E não se alegrou com o retorno do seu irmão. Não se lembrou de que aquele jovem que ali chegara em condições lamentáveis era seu irmão, filho do mesmo pai. Está certo que ele desperdiçara seus bens, mas isto de maneira nenhuma tirava do irmão mais novo a condição de filho, de credor, de compaixão, de piedade, de assistência, de carinho. Então ele, em que pese filho, e eu vou trazer Emmanuel, ele se achou no direito de ser censor do pai, crítico do pai, achou-se no direito de advertir o pai, constrangendo o pai a que lhe explicasse os motivos pelos quais estava recebendo seu irmão com tanto carinho. Vamos ler? Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 98, Filho e Censor. E Emmanuel se inspira no versículo 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Vejamos, lança no rosto do pai a sua vida de trabalho, sem nunca transgredir o teu mandamento. Era legalista, formalista, mas rigoroso em excesso. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, como se em todos aqueles anos ele tivesse vivido privado das bênçãos paternas. Trabalhava com o pai, vivia com o pai, convivia com o pai,
ou seja, o tempo todo usufruindo das benesses paternas. E Emmanuel escreve: na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do Pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atenda-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o Pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e, se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Permitam-me a releitura dos dois últimos parágrafos. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e, se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Temos mais material, mas precisamos ir interrompendo os nossos estudos.
busquem subsídios, Encaminho, Verdade e Vida, livro, todos de Emmanuel, capítulo 65, Fonte Viva, capítulo 88, Pão Nosso, capítulo 24, Fonte Viva, capítulo 13, Palavras de Vida Eterna, capítulo 97, Palavras de Vida Eterna, 98, que lemos agora, e por fim, Pão Nosso, capítulo 157. Neste capítulo 157, no último parágrafo, Emmanuel dirá, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, infeliz, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, o egoísta, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infeliz, infortunado, se o pródigo, o esbanjador, se o egoísta, o que quer tudo para si. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Considerando que todos somos vulneráveis aos erros, estão em melhores condições aqueles que reconhecem o erro, que sofrem e choram em consequência dos erros cometidos, que se arrependem e se dispõem a corrigi-los. O pior do erro, muitas vezes, é a secura do coração, o orgulho que faz com que não reconheçamos o equívoco, insistindo nele de maneira reiterada. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Beijo grande no coração de todos. Muita paz.